Este conto faz parte do livro Conhecimento de Causa, de Silvia Reis. Disponível no blog Vida de Artista. Link nos comentários. Pequena história de amor. Eu posso lhes contar uma verdadeira história de amor, disse Ruth à mesa do café da tarde entre amigas. Sua história? Perguntou a mulher mais nova. Digamos que eu tenha conhecimento de causa. Respondeu Ruth mantendo o ar nostálgico que adquirira desde que ficara viúva havia mais de 10 anos. A curiosidade despertou expressões de espanto nas mulheres. Então exclamaram quase em coro. Conta. Vou chamá-lo de chefe ela de menina. Ruth suspirou profundamente e começou a contar a história. A chuva caía torrencial naquele dia de inverno. Ele conversava com o porteiro embaixo da marquise de um edifício comercial no centro da cidade. Esperava uma estiagem para pegar o carro no estacionamento na quadra de trás. Era um homem de 36 anos, muito bonito, sempre de terno e gravata, que vivia feliz com a esposa e 2 filhos. Passava das 6h20 quando ela surgiu na esquina. Vinha desviando das poças d'água da calçada esburacada para molhar menos os pés metidos em sandálias bem surradas. Vestia apenas um velho casaco de lãzinha por cima de um vestido discretamente estampado. Mas ela tinha uma sombrinha. Você me dá uma carona e eu lhe dou outra, disse o chefe quando ela passou por ele. E ela parou e voltou alguns passos. Ainda que surpreso, ele se meteu rapidamente sob a sombrinha dela e delicadamente tocou seu braço, insinuando que deviam seguir em frente. Viraram à esquerda na próxima rua e chegaram ao estacionamento. Ele perguntou aonde devia levá-la. Parecendo um pouco constrangida, ela pediu que ele a deixasse na igreja São Judas Tadeu. Sua casa não era longe de lá. Certamente ela não quis que aquele homem tão fino soubesse que ela morava numa casa de cômodos. A menina procurava emprego. Acabara de fazer a última entrevista do dia. A chuva amenizara seu furor quando o chefe parou o carro na frente da igreja. Antes de se despedir, agradeceu a carona que a menina lhe dera no seu guarda-chuva e deu-lhe o nome de uma clínica médica, dizendo que ela poderia ir até lá no dia seguinte e falar que ele mesmo a tinha indicado para uma vaga de emprego. Um súbito entusiasmo revigorou o semblante desanimado da moça e ela sorriu despedindo-se, agradecida. Ela chegou à clínica logo cedo. Atrás do balcão da recepção, uma moça cuja calma beirava a lerdeza, parecia ignorar a presença da menina, de pé, feito uma estátua, com a expressão transbordante de ansiedade. Enfim a recepcionista se aproximou e a encarou. Pois não? Eu vim. O chefe disse para eu vir aqui. Bem, interrompeu a recepcionista. O que você quer? Fazer uma ficha para uma vaga de emprego. Olha, que eu saiba, a clínica não está contratando. Ela vai ajudar você na recepção, disse o chefe que chegava entrando pela porta do estacionamento. A menina olhou para o homem como se olhasse para um anjo que acabara de descer do céu. Naquela época os funcionários iam almoçar em casa e o transporte era por conta deles. Mas a princípio a menina não ia. Aparentemente não tinha dinheiro para a condução. Desde que percebeu isso, o chefe passou a levá-la para almoçar todos os dias. Numa sexta-feira, o chefe foi para um congresso na capital e avisou a menina que chegaria tarde. Passava das 7 quando o chefe chegou, encontrando o plantonista na recepção. Ainda aqui a essa hora, Rafael? Pois é, disse o homem evasivamente. Algum motivo especial? Insistiu o chefe. Não. E você? Não devia ter ido direto para casa como de costume. Eu voltei porque tenho uma dívida com essa menina, explicou o chefe pegando a bolsa dela e pendurando-a no ombro. Aonde vai com minha bolsa?
Perguntou ela. Eu não prometi que pagava a cerveja pela hora extra. Então, vamos lá. Vocês pretendem me convidar? Perguntou Rafael. O chefe apenas assentiu com a cabeça. A cerveja era a pior bebida que Menina já tinha provado. Não dava para entender como as pessoas no bar bebiam um copo atrás do outro. Embora se sentindo um peixe fora d'água, Menina ouvia a conversa que se seguiu entre os dois homens, secretamente refletindo sobre o assunto. Mas não falava nada. Ela estava com seu chefe e isso lhe bastava. O ambiente descontraído não impediu Rafael de falar do problema que vinha enfrentando na empresa de recursos humanos que administrava. A chefia da unidade de saúde relatou que a contratação do médico previa atuação exclusivamente na sala de emergências. Acontece que ele foi atender pacientes na espera, o que não fazia parte de suas atribuições contratuais. Após processo administrativo disciplinar, ele foi demitido. Nós ajuizamos uma reclamação trabalhista para tentar anular a demissão, baseados no artigo 35 do Código de Ética, que estabelece o exercício da autonomia do profissional. A sentença, porém, foi mantida pelo Tribunal Regional e o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso. E qual o problema? Não era questão de demissão. O médico foi acusado de cobrar por tratamentos que eram feitos pelo SUS, mas isso nunca foi comprovado. De qualquer forma, ele desrespeitou o regulamento, observou o chefe. O médico deve exercer sua profissão com autonomia, mas tem de respeitar os limites de sua contratação. Sim, concordou Rafael. Mas a situação levanta questões sobre a responsabilidade do profissional estabelecida no contrato. O médico tentava mostrar na prática que a autonomia do contratado nas unidades de saúde pública pode melhorar a qualidade do atendimento. Isso não significa que ele pode se deslocar para tarefas alheias à sua contratação de forma arbitrária. Esse ponto é essencial para evitar o desvio de função. Mas, afinal, de onde veio a denúncia? A Associação para o Desenvolvimento da Medicina mandou-nos uma notificação encerrando o contrato de prestação de serviço do médico em todas as unidades de saúde que gerencia antes mesmo da decisão judicial. Então o negócio foi sério. Ora, chefe, convenhamos. Foi claramente um caso de perseguição política. O processo todo foi uma farsa. A gente sabe de coisas do arco da velha que se passam nas chefias das unidades que deveriam ser repreendidas com rigor. No entanto, não há sequer pedido de explicação para certos procedimentos. Nunca lembram que ninguém pode estar acima das leis e normas que regem a saúde pública. Mas essa não é uma questão de nossa alçada, explicou o chefe. Os profissionais recomendados por nós devem ser valorizados e ter suas funções respeitadas, mas, antes de tudo, devem cumprir suas obrigações contratuais. Rafael adversou. Mas a situação também nos lembra da importância de discutir as condições de trabalho nos sistemas de saúde público e privado para evitar o problema realmente grave do atraso no atendimento. Tem muito cliente que reclama do atraso do médico lá na clínica. Mas eles só ficam zangados com a gente, nunca com os médicos que se atrasam. Interveio Menina. Como se só naquele instante eles descobrissem que Menina estava presente, olharam-na espantados com a intromissão dela no assunto. Enquanto o chefe ainda fazia uma cara de estupefação, Rafael reagiu com inesperado bom humor. Pois é. Os médicos são incapazes de conciliar os horários. O chefe ignorou a observação de Rafael e voltou-se para a menina distraidamente. E você, menina? Já conseguiu conciliar seu horário de estudo? Ainda não. Está faltando às aulas? Estou. A inspetora disse que eu vou reprovar por faltas. Não posso passar para o período noturno.
Qual o problema? Perguntou o chefe. Meu pai não vai me deixar estudar à noite. Eles riram. Mas Rafael olhou desconfiado. Quantos anos você tem? 16. O chefe engasgou escandalosamente. Há quantos anos? Perguntou ainda tossindo um pouco. Como? Há quantos anos você tem? 16 anos. Hoje é meu aniversário. Hoje? Seu aniversário? 16 anos. Em seguida, o chefe se levantou da mesa, gritando ao garçom para que mandasse buscar um bolo de aniversário com 16 velinhas para trazer à mesa. Um gesto totalmente inesperado que maravilhou menina. Ela não mais viu o chefe como um anjo, mas como um deus. Era o homem mais poderoso do mundo para ela. Todos obedeciam às suas ordens e o olhavam com admiração. Até os ocupantes das mesas vizinhas bateram palmas e cantaram parabéns. A cobertura de chantilly daquele bolo maravilhoso era a coisa mais gostosa que o paladar infantil de menina já tinha provado. Passado alguns minutos, o bip do chefe soou. Ele se levantou para telefonar dos fundos do bar. Voltou explicando que tinha uma emergência na sua especialidade na Santa Casa. Tudo bem? Perguntou Rafael. Vamos embora. Determinou o chefe subitamente. Vamos! Exclamou Rafael apontando para a garrafa que o garçom acabara de trazer. Ainda não terminei minha cerveja. Mas eu preciso ir. A gargalhada de Rafael foi surpreendente. Alguma piada que eu não entendi? Perguntou o chefe. Não, não, respondeu Rafael. Não se preocupe. Quer uma carona, menina? Perguntou alongando musicalmente a última palavra. O chefe precipitou-se em prevenir Rafael. Ei, cara, vai com calma. A menina só tem 16 anos. O que é isso, chefe? Parece pai dela. Observou Rafael num tom debochado com o qual o chefe se irritou profundamente. Sem pensar no que acontecia, mas exultante de alegria, menina passou a aceitar o convite do chefe para a cerveja das sextas-feiras. Ele lhe contava casos engraçados de sua juventude e outros muito dramáticos da sua trajetória na medicina. Ela, por sua vez, falava da sua loucura pelo carnaval e pelo samba. Sua paixão eram os cantores do rádio. Chico Buarque, Eduardo Godin e Clara Nunes eram os primeiros da extensa fila. Também adorava ouvir seu pai cantarolar a volta por cima de Noite Ilustrada. Mas quando morresse, dizia ela, não queria flores nem vela, como Noel. Queria morrer junto com a pessoa amada ao som de um samba qualquer. A cerveja das sextas-feiras passou a ser num bar com música ao vivo e o chefe ia adentrando mais e mais o mundo dos amores de menina. Ambos adquiriram a cumplicidade dos amantes sem nunca se terem tocado intimamente. O chefe comentava com a esposa sobre a menina como se falasse de uma filha. Jamais deixava transparecer qualquer sentimento ou interesse maior pela moça. Era um homem de um equilíbrio emocional excepcional. E a esposa nunca tivera a menor dúvida que lhe era fiel. Se o marido traía alguém, era a si mesmo. E ela sabia que se fosse para preservar sua honradez como pai de família, ele faria qualquer sacrifício. Um dia, ao chegar fora do horário de costume à clínica, o chefe surpreendeu Rafael assediando a menina na recepção. Chamou-o em particular para uma conversa. O médico disse-lhe que a menina não era o que o chefe pensava. Era uma mulher e muito esperta. Só se fazia de santinha na frente dele. Chegou a insinuar que tivera algumas intimidades com a garota quando dera carona para ela. Dias depois, o chefe a demitiu. Desde então, ele começou a murchar. Tornou-se calado, taciturno, emagrecia a olhos vistos. Até sofrer um acidente vascular cerebral. Foi internado no hospital para uma cirurgia de emergência e ficou em coma durante os 8 dias seguintes.
No dia do seu falecimento, a esposa chegou ao hospital e encontrou Rafael conversando com o segurança da portaria. A moça vinha todos os dias implorando para visitar o chefe. Mas como as visitas não estavam autorizadas, não a deixávamos entrar. Há 3 dias ela permanecia ali, sentada naquele banco dia e noite. Tinha com ela apenas um pequeno radinho de pilha sintonizado numa estação que só toca samba. Hoje um gari que limpava o local encontrou morta. O médico disse que deve ter morrido por volta das 6h30. Como ela tinha dito que havia trabalhado na clínica do chefe, nós chamamos o senhor para fazer o reconhecimento do corpo. Naquele momento, a esposa do chefe soube de quem se tratava. E qual foi seu assombro quando verificou que o marido morrera exatamente às 6h30 daquela manhã? Quem era essa menina, afinal? Perguntou uma das mulheres à mesa. Foi recepcionista na nossa clínica. E quem era o chefe? Perguntou outra. Com lágrimas brilhando nos olhos, Ruth respondeu. Meu marido.